Muito Betinho, bom. E o pessoal do Atleta é igual aquele personagem que tinha do Jô Soares, que quando o Tele começou a colocar 4 no meio, né, há muitos anos atrás, fica assim, põe ponta, Tele! Põe ponta, né? Era muito bom. Tem uma passagem muito legal. O atleticano tá essa com o Cudê. Põe ponta, Cudê, porque ele centraliza demais o jogo, acho que esse é o grande problema, né? Pois é, o torcedor tem razão, Leopoldo, porque a questão do Atlético é que o Atlético descaracterizou historicamente o que o atleticano gosta de ver. E aí isso passa desde o planejamento de trazer um treinador que pensa o futebol de uma maneira diferente da identidade de jogo que o Atlético sempre teve, tudo bem, mas precisa de dar certo. E para isso você precisa de dar tempo. Mas como disse o torcedor, o Atlético fez até agora 45 minutos bons de uma maneira constante. Agora vamos ouvir o que o Cudê disse para você. Falar, hein? Sim, depois do Cudê ele vai falar uma coisinha no seu ouvido. Segura um pouquinho. É o recado que veio no ponto. Segura, então segura. Acabou que foi você que ouviu no falar o que ele agora quer. Fala então, não, tá tudo certo. Acabou que foi o Léo que ouviu no ouvido. Peraí, pode. Cudê, fala pro Betinho. No, a presión siempre está, un club grande, quiere ganar siempre, mas seguramente hoje vimos muito mais perto do que queremos jogar de lo que veníamos haciendo. Así que jugando o manteniendo esta manera de jugar, voy a voltar a decir, seguramente vamos a ganar muito más juego que vamos a perder o empatar. Entonces, si você me fala si asignaría tener 26 finalizaciones, 75% de pos y no sufrir prácticamente la golería, claro, siempre vamos a lo ruin, sí, no me gustaría de tomar 2 goles los primeros 10 minutos, pero o time salió a jugar, salió a buscar o jogo, o partido, y jugando de esta forma seguramente vamos a estar muito más certo y muito más próximo a ganar que a perder pontos. É isso. O que acontece é o seguinte, o Cudê tem uma identidade de jogo, uma forma de jogo que ele concebe, só que ainda ele não deu liga. O Atlético jogou 45 minutos bem contra o Milionários no segundo tempo. Depois disso, o Atlético não fez boas partidas nem contra o América na final do campeonato. O Atlético apresenta um futebol desconectado, com linhas muito espaçadas, um time que não é coeso, e isso atrapalha com que o desenvolvimento do jogo seja progressivo do jeito que o atleticano gosta. Para quem lembra do Atlético, sabe do Atlético historicamente, o Atlético sempre foi um time de pontas, como o Marques, Sérgio Araújo, e aí você vai Euler, e aí você vai buscando recentemente o Keno. Quando você descaracteriza a identidade de jogo, você precisa que os atletas concebam, entendam o que o treinador está fazendo. Além disso, você tem uma dificuldade, que é a dificuldade do idioma do Cudê. Então, se o Cudê é difícil de entender para quem está ouvindo uma coletiva, imagina o jogador. Aí o jogador pensa, vou fazer o que eu penso. Então, o Atlético precisa de concatenar, de sintonizar o que ele pensa de futebol para poder fazer as coisas fluírem. É sensacional. Isso. Então quer dizer que os atletas têm que conceber e concatenar as ideias do Cudê. O Cudê já estava falando difícil. Não, então tá, deixa eu só... Agora, Betinho, então, os jogadores do Atlético estão assim, vou ouvir o Betinho para ver o que eu posso melhorar. Para conceber as ideias, concatenar. Eles vão pedir, sensacional. Não, eles estão de maldade comigo. Estão de maldade comigo. Nós estamos te elogiando. Não, eles estão duvidando da inteligência do público. A sua verborragia. Não, jamais. Não, de forma alguma. Então eu vou simplificar. É só uma questão de sintonizar, gente. É só de falar o seguinte, eu preciso que os atletas entendam o que está sendo passado. Top. E aí, o que acontece? O Cudê não conseguiu traduzir isso para os jogadores. Então, se ele tem um monte de ferramentas ali que não entende o que ele está passando, quem falha nisso é o comunicador. Então, quando a gente erra aqui em alguma coisa, e eu errei, eu errei. Que errou? Eu errei, juro, eu errei. Quando eu usei o termo concatenar, eu não me fiz expressar bem. Então, eu tenho que falar o seguinte, traduza. É isso que o Cudê não está conseguindo fazer.